Olá, 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 liderança consciente! Como que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês sobre os erros dos líderes de pequenos negócios estão cometendo, mas não estão se dando conta, não estão percebendo. Esse é o tema do nosso encontro, da nossa aula, do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Quais são os principais erros dos líderes de pequenos negócios, por que eles estão cometendo esses erros, mas não estão percebendo, não estão dando conta, tá bom? Então, se você está me ouvindo aí, vai me dando um oi, né? Vai dando um tchauzinho, fala ok, você está me escutando bem, se o áudio está legal, tá? E a gente vai falar sobre isso, é claro, e né, dá um joinha aí, dá um curtir, compartilha com os amigos, faz essa mensagem chegar, porque o pequeno empreendedor é, assim, uma fonte de salvação do nosso país, dos negócios e, é claro, da sua vida, né? Então, a gente vai falar sobre esses erros, tá? Eu quero falar e detalhar, o papo aqui, a conversa é profunda, mas é objetiva, para que a gente aproveite o máximo do seu tempo. Então, a gente vai falar e se vocês, como eu sempre faço, se você tem qualquer tipo de dúvida, compartilha, coloca aqui. Se você assistir depois essa aula, a gente sempre está buscando apoiar os líderes aí, tá bom? Bom, eu poderia começar falando sobre os problemas, né, os erros, na verdade, os erros que os líderes estão cometendo. Eu poderia falar sobre os erros que são muito conhecidos, certo? Existem erros que são cometidos e que já são muito difundidos, que é, por exemplo, misturar o financeiro do pequeno negócio, da pequena empresa, entre o CPF e o CNPJ, como a gente diz, né? Então, misturar a parte financeira entre as entidades dos sócios, do proprietário, com o CNPJ, que é da empresa. Esses são erros que já são conhecidos. Eu vou falar um pouco sobre os erros conhecidos, mas o ponto principal do nosso encontro, da nossa aula, são os erros que a gente não está enxergando, que o líder de um pequeno negócio não está enxergando. Tá? Eu poderia falar também que esse líder não consegue encontrar um ponto de equilíbrio, ou não sabe calcular o ponto de equilíbrio corretamente. Que é o ponto de equilíbrio onde ele enxerga quanto que exatamente ele tem que faturar para pagar as contas, para zerar. Então, boa parte dos líderes de pequenos negócios não consegue fazer esse cálculo corretamente. Ele faz uma estimativa, mas quando vai fazer realmente o demonstrativo de resultado no final, ele teve prejuízo, ele pensou que estava ok, ou ele estava tendo uma margem de lucro, e essa margem de lucro não é uma margem de lucro real. Tá? Essa meta de lucratividade dele não é real. Então, poderia falar desse erro. Poderia também falar que ele não dedica tempo para as análises financeiras essenciais da empresa, né? Fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, meta de lucratividade, são indicadores, são informações que ele sabe, né? Ele sabe, eu deveria olhar para o meu financeiro de uma maneira um pouco mais dedicada, para que eu possa ter um cenário melhor do meu negócio, mas ele não olha, nem ele não coloca na sua agenda um espaço de tempo semanal para que ele possa olhar a empresa com olhar financeiro, com olhar do que ele fatura, do fluxo de caixa, do demonstrativo de resultado, da metas de lucratividade. Eu poderia falar também que ele fica fazendo oferta, ele oferece para os seus potenciais clientes o seu produto ou o seu serviço, ao invés de falar dos benefícios. Isso são problemas conhecidos. Eu estou falando de problemas e erros cometidos que são muito conhecidos. Ele simplesmente, eu vendo tal produto, esse é meu produto. Eu vendo tal serviço, esse é meu serviço, apenas isso. Mas ele não faz um marketing adequado para que o cliente dele visualize a compra e o benefício que ele vai ter com a aquisição daquele bem ou aquele serviço. Então, esses são erros muito conhecidos. Ou ele também pode estar cometendo um erro de apenas acreditar que o salário, ou até benefícios sobre produtividade, comissão sobre vendas, ou produzir mais, eu coloco que isso é apenas a forma de o papel, esse é o papel fundamental de motivar a equipe dele. Se eu der
um salário para ele, uma remuneração, uma boa remuneração, ou eu colocar lá um índice de ganho, de comissão por produtividade, isso já basta para que a equipe esteja produtiva e engajada. Então, esses são erros bem conhecidos, bem conhecidos. Ou ele pode acreditar que planejamento, por exemplo, que planejamento é fazer uma lista de tarefas, né? Vou fazer meu planejamento. Ele faz uma lista de ações, uma lista de tarefas. Eu estou planejado, eu tenho que fazer isso. Planejamento estratégico não é apenas isso, tá? E quando a gente fala de planejamento estratégico, meu caro líder, minha cara líder, meu empreendedor, né? Tem muita gente tendo sucesso, tem muita gente tendo resultado no país. A gente falou aí numa masterclass no ano passado, 14 mil novos milionários, pessoas com patrimônio acima de 1 milhão, 14, 9 mil pessoas novas, né, somaram, já se passou de mais de 200 mil pessoas que estão tendo sucesso. Mas nós temos aqui líderes que estão cometendo erros. E eu falei aqui, fiz uma lista de erros conhecidos. Esses são erros conhecidos, que estão na frente, estão no nosso olhar, no nosso prisma de olhar. Mas existem erros que a gente não está enxergando. Eu quero fazer com que vocês consigam enxergar isso hoje. Tá? Nosso ponto principal é este. E quando a gente está falando aqui de planejamento estratégico, me vem uma lembrança, né? Que quando a gente fala de estratégia, a gente fala muito, de uma maneira para exemplificar, o jogo do xadrez. Jogo de xadrez, sabe? Todo mundo conhece o jogo de xadrez aqui, né? Eu já joguei muito xadrez, hoje não estou jogando. Mas eu me lembro de uma época que eu estava jogando xadrez, eu gosto do jogo, porque exatamente o xadrez ele remete à estratégia. Você tem que estar sempre prevendo as próximas jogadas do teu adversário, né? O que ele vai fazer, você nem sabe qual é a decisão, mas você tem que estar ali controlando as suas peças, né? No tabuleiro, e vendo cada reação do seu adversário, o que ele vai fazer, qual a estratégia que você tem que mudar. E a vida, os negócios são muito assim. E eu me lembro muito de uma época que eu estava ensinando meu filho, né? O Yuri já está com 21, mas ele estava lá pequeno, ele gostava, eu ensinei ele, dei um jogo de xadrez, e a gente começou a jogar. Então ele aprendeu com um coleguinha dele lá, também algumas jogadas, e a gente jogava, e eu já sabia umas 3 ou 4 jogadas, 2 ou 3 jogadas eu sabia, e eu sempre ali, né, delineava um pouco para ele poder ter um incentivo, deixar ele ganhar, mas eu tinha as jogadas e conseguia, eu sempre tinha a capacidade de conseguir ganhar dele. Então a gente está falando de planejamento estratégico. Só que um dia eu comecei a jogar e o Yuri ganhou. Eu falei, opa, calma aí. E eu não estava facilitando, ele ganhou. E eu, não, vamos jogar mais uma partida. Ele ganhou novamente. E eu joguei uma terceira partida e ele ganhou novamente. Eu falei, mas o que aconteceu? Como assim? Como assim que você está ganhando todas as jogadas, todas as partidas? Né? Ele falou, rapaz, eu aprendi. Daí ele não falou que ele tinha aprendido com outro colega 3 ou 4 jogadas a mais. Né? Então ele sabia mais jogadas do que eu. Ele tinha aprendido outras jogadas e nesse momento ele me superava. Ele estava me superando porque ele sabia, no xadrez tem muito isso, você vai até um ponto do jogo e depois se você tiver estratégias adequadas, você consegue vencer e virar o jogo. Então a gente fala muito de desenvolvimento de empresas também nesse sentido, né? Não só de planejamento estratégico, mas que você tem que aprender, tem que olhar para o que você às vezes não está conseguindo. E naquele momento que eu dei o exemplo aqui, lembrei do caso com o Yuri, né, da jogada de xadrez, ele sabia coisas que eu não estava vendo ainda. Né? Ele sabia jogadas a mais que eu não... Então, os empreendedores que estão tendo sucesso, é exatamente isso. Eles estão vendo estratégias, já conhecem estratégias, estão na frente e estão utilizando essas estratégias para que eles possam virar o jogo. Mesmo em crise, estão tendo resultados extremamente positivos. E eu queria falar com você aqui, né? Eu queria falar exatamente dos problemas que a gente não consegue enxergar. Aqueles que não estão percebidos. Alguns líderes, alguns empreendedores enxergam um problema, vão trabalhar com ele, vão resolver aquele problema, aquele erro que ele está cometendo. Olha, eu enxerguei esse erro aqui, agora vou ajustar. Mas e quando a gente não está enxergando o erro que a gente comete? Né? A gente não está enxergando o erro.
Então, eu queria que você imaginasse agora, eu queria que você refletisse, imaginasse o seguinte, tá? Imagine uma pizza, tá? Imagine uma pizza, porque é fácil a gente entender assim, uma pizza. Eu vou falar do paradoxo do sucesso. O paradoxo do sucesso mostra que existem coisas que a gente não consegue ver. Então, imagine uma pizza que tem 8 pedaços, tá? Uma pizza normal com 8 pedaços, e um pedaço dessa pizza é o que você conhece, é o conhecimento que você tem, são as competências, habilidades, atitudes que você tem agora e que você está fazendo gestão do seu negócio, tá? Do seu empreendimento, você tem, então, esse pedaço de pizza, todas as habilidades que você adquiriu na sua jornada. O segundo pedaço de pizza é daquelas habilidades que você sabe que você deveria desenvolver mais. Puxa, eu não consigo muito bem motivar as pessoas, a minha equipe não está motivada, eu não consigo fazer a gestão financeira adequada, né, fluxo de caixa. Então, você está enxergando conhecimentos, né, que você precisa desenvolver mais. Então, essa segunda fatia da pizza aqui é a fatia das habilidades, conhecimentos, atitudes que você está enxergando que você precisa melhorar. Então, você vai reservar um tempo para aprender, vai fazer um curso, vai fazer um programa, vai entrar numa mentoria, você precisa... Agora, os outros 6 pedaços dessa pizza é de coisas que você nem sabe que deveria saber. Certo? Pasmem, nós temos um grande universo de conhecimentos, né, de competências que a gente não está enxergando. E quem está na frente, quem está escalando o seu negócio, é porque ele está com essa consciência de que a cada passo que ele dá no negócio dele, que ele vai crescendo no negócio dele, ele vai enxergando outras perspectivas. Eu sempre faço uma análise da seguinte maneira. Não sei se você sabe, quando você está no nível do mar, tá? Quando você está lá na praia, tá? Quero que você entenda, é importante você entender isso. Quando você está lá no nível da praia, você olha para o horizonte. Olha lá para o horizonte da praia, né? Do mar, quer dizer. Você está lá na praia, você olha, sabe quantos quilômetros você consegue enxergar? Se tiver alguns mentorados aqui, eles já vão me responder. Se tiver alguém que participa dos meus programas, porque é uma analogia que eu sempre faço para a gente compreender o paradoxo do sucesso. Então, quando você está no nível do mar e olha para o horizonte, nós vemos em torno de, se tiver 1,65 m, quase 6 km, 5,8 km. Então, essa é a sua visão. Você consegue enxergar quase 6 quilômetros, né? E depois da curvatura da Terra, você não consegue ver mais além desses 6 quilômetros. Então, quando você está com essa dimensão, você consegue ver um horizonte pequeno. Agora, se você elevar o teu nível de conhecimento e você começar a caminhar, né, na jornada de desenvolver a sua empresa com outras competências, outras habilidades, tá? E outras atitudes, conhecimento não só de técnico, mas de mentalidade também, o seu universo de conhecimento começa a ampliar e você começa a enxergar outros pedaços da pizza que você deveria aprender. Vai lá, domina e o jogo começa a mudar. O jogo vira nesse instante. Então, ali naqueles pedaços de pizza a mais, existem chaves, pequenos detalhes, ajustes, pequenos ajustes que você faz no seu empreendimento e no seu negócio, na sua liderança, na sua forma de interagir, na sua forma comportamental e também de gerir o seu negócio, que fazem enormes diferenças no resultado. Então, a gente veio falar aqui, eu fiz essa virada aqui para o paradoxo do sucesso, para a gente falar de alguns erros que os líderes estão cometendo e não estão percebendo, tá? E eles estão cometendo e não estão percebendo. Então, queria falar que são cinco pontos que eu vou colocar, tá? São 5 pontos principais que a gente vai trabalhar aqui e falar sobre esses erros que os líderes estão cometendo sem perceber. Então, veja só, é claro que você tem que ter um momento de contratação, de formar a sua equipe, né? Você está formando, seja pequena, seja média, seja grande, você tem um processo de entrada. Você não pode fazer assim, eu preciso de uma nova, né, de um novo colaborador. Você conhece alguém que faça isso e simplesmente contrata sem fazer nenhum processo de seleção, de recrutamento, né, de teste. Então, você tem que fazer o processo de contratação tem que ser bem desenvolvido. E você faz essa contratação porque você quer aumentar a habilidade, aumentar a capacidade da sua empresa em prestar serviço, em vender aqueles produtos, seja um vendedor, seja alguém que é dentro do escritório, a parte administrativa, seja alguém na parte de produção, né?
Então, você contrata essa pessoa, ou essa equipe, você contrata. E você vai fazer um processo de filtragem. Pessoas que se vão ser adequadas ao cargo que você colocou. E você faz um processo, olha o currículo, vê a formação, veja os conhecimentos, faz uma entrevista e contrata essas pessoas. Tá? E é claro, você tem que fazer isso muito bem feito. Só que você acaba não fazendo uma análise comportamental adequada. Comportamental é a atitude, como que essa pessoa se comporta perante pressão, perante comunicação e assim por diante. Então, você contrata novas pessoas, isso é importantíssimo, né? Você busca talentos para dentro da sua organização, do seu pequeno negócio, da sua empresa, mas você não faz um crivo de análise de perfil comportamental. Então, algumas empresas até fazem isso dentro de padrões, contratos, se o líder não tem essa habilidade, que eu acredito que todo líder de pequeno negócio deveria desenvolver essa habilidade de entender e realizar análise comportamental, ele terceiriza isso, contrata departamentos de psicólogos, fazem isso, coaches também fazem isso, esse análise comportamental, porque análise comportamental, além de fazer um processo muito mais certeiro das pessoas que vão entrar dentro da sua empresa, assim como você também tem que conhecer da sua equipe, conhecer profundamente sua equipe, entendendo os comportamentos. Tem empresas, tem pequenos negócios que tem pessoas que não têm perfil de comunicação, né? Não tem perfil de extrovertido, de habilidade de comunicação, e estão lá fazendo vendas. Não, essa pessoa não vai desenvolver. Ela pode aprender? Pode desenvolver? Pode. Né? Mas se você não souber como é o perfil comportamental, o que motiva ela e quais são os bloqueios, você não consegue desenvolver essa pessoa. Então, esse é um dos principais erros que o pequeno empreendedor faz, é que ele não está olhando para análise de comportamental da sua equipe. Então, podem ser que peças, né, engrenagens da sua equipe esteja trabalhando em lugares errados. Um extrovertido trabalhando na parte analítica, né, um analítico trabalhando na parte de vendas. Então, existem aí 4 perfis que a gente trabalha, né, o dominador, o extrovertido, o paciente, o analítico, e cada indivíduo tem um perfil distinto, né? Então, quando você entende isso, você faz essa análise dentro do seu pequeno negócio, você começa a fazer uma virada de jogo em questão de entender sua equipe e desenvolver a produtividade dela, desenvolver o engajamento dela num nível diferente. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui para você, tá? Que um dos erros, tá? Que a gente acaba não enxergando, comete, mas não enxerga, fica sem olhar análise, sem conseguir entender o perfil comportamental do seu colaborador, da sua equipe. Você tem que entender isso. Não é só habilidade técnica, tá? Não é a formação dele, o estudo que ele fez, mas é como ele se comporta, porque você pode ter problemas nessa jornada e é por aí que talvez a equipe não esteja motivada com o nível de comprometimento que você gostaria que estivesse. Segundo, é claro que você sempre está querendo desenvolver o seu negócio da melhor maneira. É o seu negócio. Você entende dele. É a sua empresa, tá? Você doa o sangue, a sua alma pela sua empresa. Você faz tudo com muita qualidade. Você busca fazer com excelência o seu trabalho, porque você quer que a empresa tenha resultados melhores. Todo líder tem que ter isso. Né? Se você não faz nem com o mínimo de qualidade, é algo que é padrão. Todo mundo tem que oferecer serviço e produtos de qualidade. Se você não faz isso, pronto, já está aí, é a morte certa. Né? Então você vai lá e faz todas as atividades que você tem dentro da empresa, que é o seu papel realizar, você faz sempre com muita qualidade. E sua empresa começa a crescer um pouco, você precisa formar a sua equipe e você coloca outras pessoas. Então, como o seu impacto começa a ser maior, você precisa de pessoas que façam coisas que talvez você não esteja mais conseguindo fazer. A gente não dá conta, né? Um líder de um pequeno negócio não dá conta de fazer tudo, por isso que ele precisa de pessoas. Só que você fazia já algo que você quer que outra pessoa faça, então você vai delegar essa atividade para uma outra pessoa da sua equipe, certo? Você está delegando essa atividade para uma pessoa da sua equipe. E essa pessoa não fez
com a qualidade que você gostaria, certo? Essa pessoa não fez com a qualidade que... Então, você fala bem assim para ela. Puxa vida, daqui que eu faço? Já que você não consegue, você acaba não delegando mais aquela atividade porque ela não chegou no nível que você gostaria que ela chegasse. Tá? Então, você pega aquela atividade e faz. Então, chega uma outra atividade que você teria que delegar, a pessoa, né, o teu colaborador, o teu funcionário, não fez com a qualidade que você gostaria que ela fizesse. Você vai lá e abraça essa atividade também. Não fez. Tá? Então, e você começa a abraçar. Ao invés de você treinar aquela pessoa e ter paciência, que, claro, ela não vai fazer com a mesma excelência que você está fazendo, porque ela entrou na sua empresa e ela está aprendendo. Você já sabia, você já executava aquela ação com excelência. Então, ela está aprendendo, e não é na primeira, talvez não é na segunda que ela vai fazer com o seu nível. E você está querendo que ela faça com o nível de excelência da mesma forma como você faz. E você não tem tempo. Daqui que eu faço. Então, você tem que entender que você tem que treinar essa pessoa, depois de treinar, depois de deixar o tempo, você tem que saber dar um feedback adequado, depois de treinar novamente, dar um outro feedback para que você possa ir ajustando que ela, no momento certo, com o tempo dela, possa fazer a atividade que você fazia com o seu nível de excelência. É claro, dentro de um prazo. Você estima um prazo de treinamento, um período de treinamento para que ela faça. Porque senão você acaba consumindo todo o seu tempo, que é para ficar no nível estratégico, apenas fazendo atividades que você poderia delegar. E você não quer delegar porque ela não está no mesmo nível de excelência que você gostaria. E você fica preso numa armadilha chamada armadilha do líder super-herói. Ele pega tudo para ele. Ele vai pegando tudo, ele vai fazendo porque ele faz bem feito, né? E a equipe acaba se desmotivando com isso também, e ele acaba perdendo energia, leva trabalho para casa, fica muito tempo, enfim. Então, você tem que desenvolver a habilidade de desenvolver pessoas. Você tem que assimilar isso, que é uma das principais habilidades, uma das principais competências dos líderes. E boa parte da liderança da pequena empresa não está assumindo, não está com essa mentalidade que, eu tenho que ser como se fosse um treinador, eu tenho que ser um coach da minha equipe, porque essa equipe tem que estar sempre crescendo, evoluindo. A empresa tem que crescer, então todos têm que crescer junto. Então você tem que estar sempre buscando desenvolver essas pessoas. Tá? Então, não caia nessa armadilha de pegar tudo e não deixar que essa equipe desenvolva. A equipe tem que se desenvolver com a sua liderança. Tá bom? Então, segundo ponto aí, segundo erro que boa parte dos líderes estão cometendo. Terceiro, tá? É claro que você está empreendendo, você é um empreendedor, você é um líder de uma pequena empresa, de um pequeno negócio, e você está nisso porque você quer uma liberdade de tempo, você busca sempre alcançar os seus sonhos a partir do seu negócio, a partir da sua empresa, e você está buscando liberdade, ou por uma oportunidade, ou veio pela necessidade, mas você sabe que você pode desenvolver, você sonha em desenvolver o teu negócio a um nível que você tem um nível de liberdade muito bom. Tá? E, quase que eu derrubo aqui, gente. E então, essa liberdade que você busca, né, essa liberdade que você está buscando sempre, você imagina que não precise ter um nível de organização, de agenda, onde você tenha tudo delineado do que você vai fazer na sua semana. Segunda-feira de manhã eu vou fazer uma reunião. Toda semana eu vou fazer uma reunião com a equipe segunda-feira, no primeiro horário. Depois, a segunda parte da manhã, eu vou trabalhar com a prospecção de vendas, trabalhar com a estratégia de venda. À tarde, eu vou fazer... Então, você tem uma semana, uma agenda absurdamente organizada e sabendo o que você vai fazer em cada dia da semana, em cada horário da semana. E você olha para isso e fala, nossa, isso não vou fazer porque eu acabo perdendo a minha liberdade, tendo que seguir uma coisa tão rígida assim. Pois é, aí está um grande problema. Porque isso é que vai gerar liberdade para você. Você ter um maior nível de previsibilidade do que você tem que fazer dentro da sua semana. Então, nós desenvolvemos muito isso nos programas, que essa é uma das fundações
para os 4 pilares, né, de sucesso de todo o negócio. A fundação em que o líder tem que ter uma agenda absurdamente organizada, muito, muito bem organizada. Ah, Alexandre, mas acontecem imprevistos? Claro que acontecem imprevistos. Mas não, o imprevisto já é o nome, imprevisto, não estava previsto. Não pode ser, a imprevisão pode ser a sua rotina. Então, eu vejo muitos líderes tornando o apagar incêndio, aquilo que é imprevisto, já a rotina dele. Ele já entrou nisso e não consegue mais sair. Então, ele não está enxergando que se ele construir uma agenda realmente bem desenvolvida, olhando para o que ele vai fazer a gestão, olhando para os pontos estratégicos e conseguir dividir isso na semana dele, ele vai alcançar um nível muito maior de resultado, de lucro na empresa dele. Então, esse é um ponto também, o terceiro ponto que eu vejo um dos principais erros aí que os líderes estão cometendo e que não estão enxergando. Tá? Vamos para o quarto aqui. Vamos para o quarto item que eu gostaria de apresentar para vocês. Como que tá? Estão gostando? Se vocês estão vendo ao vivo, aí, dá um joinha, dá uma assinada, né? Dá compartilha esse conteúdo com outros líderes, com outros empreendedores, para que esse conteúdo também chegue para pessoas que estejam necessitando, né? Queiram revolucionar o seu negócio, queiram entrar no novo nível. Bom? Quarto ponto, paixão. Paixão, olha só. Tem muito, claro, você já deve ter ouvido falar disso, você também sabe disso, que você precisa de paixão, você precisa gostar do que você faz. Você tem que estar, se você é um empreendedor, um pequeno empreendedor, você tem que gostar do que você está fazendo. Você tem que amar aquilo que você está fazendo, porque as adversidades vão aparecer, as dificuldades, né? As pedras do caminho vão aparecer, às vezes aparecem muitas pedras, e se você não gostar disso, não tem como. Então você tem que estar apaixonado por aquilo, você tem que gostar do resultado que você está fazendo, do serviço que está prestando, do produto que você vende, né? Ninguém vende o que não gosta, verdadeiramente. E você foi com isso. Ou, de repente, por necessidade você entrou no negócio. Ou por uma oportunidade você abriu o negócio. De alguma maneira, você tem que desenvolver a sua paixão. Só que tem muitos líderes que deixam apenas a paixão, apenas esse gostar, como a principal fundamentação para as decisões dele no negócio. Quando ele vai fazer compra ou aumentar o estoque do negócio dele, ele é tão apaixonado pelo serviço ou pelo produto, normalmente dos produtos, que ele vai lá e compra muito estoque, né? E ele fica com um nível de estoque muito elevado. Todas as decisões que ele toma é pela paixão. Então, o que a gente fala é que o líder, o empreendedor, tem que equilibrar a tríade da tripla convergência. Tem que ter talento, certo? Quando a gente fala de talento, você tem que conhecer muito bem o seu negócio, você tem que dominar bem o seu negócio, você tem que ter paixão, e isso tem que gerar renda, tem que gerar lucro. O mercado tem que pagar por isso. Você é apaixonado por algo, né? Você tem talento, você domina aquele assunto, mas ninguém paga por aquilo, não vai dar certo o negócio. Você tem que saber de mercado, você tem que saber que o que você está desenvolvendo tem que ser pago, né? Então, não adianta pensar só em paixão, mas ela deve existir. Se você tem talento e o mercado paga e você não é apaixonado por esse negócio, ok, você vai ter lucro, mas com o passar do tempo, depois que você tiver uma estabilidade, tiver liberdade financeira, as pedras do caminho vão se tornando muito grandes. Então, para você ter energia, você tem que gostar do que você faz, do resultado que você entrega para as pessoas, tá? Para o teu cliente. Então, é uma armadilha que alguns líderes eu vejo e que pouco se fala, estão presos na armadilha da paixão. Começa um negócio apaixonado por aquilo, tem uma identificação muito forte, porque ele faz aquilo bem feito, só que ele não consegue desenvolver, às vezes, o talento gerencial, o talento de marketing, o talento de vendas, ele não consegue vender. Tá? Se você não vende, você é o principal patrocinador do seu negócio. Você tem que saber vender e vender muito bem o que você faz, o que você produz, o que você presta de serviço. Ele não consegue desenvolver habilidades de gestão financeira.
Ele é apaixonado, mas não, gestão financeira eu não gosto, eu vou contratar uma administrativa. Não pode terceirizar isso para uma auxiliar administrativa. O líder tem que conhecer de gestão financeira, pelo menos é essencial, para que ele possa fazer os ajustes. Então, é uma armadilha de começar um negócio apenas pela paixão e não desenvolver talento, conhecimento e não entender de mercado, de vendas, e assim por diante. Bom, então, tome cuidado com isso, era o quarto ponto. E eu queria falar do quinto e último ponto hoje, tá? Oi, Merli, tudo bem, Merli? Vamos em seguida. Então, no quinto ponto aqui, e a gente vai falar sobre a grande questão. Você é proprietário do seu negócio, você é dono do seu negócio, é claro, você dita as regras, tá? Você dita as regras do seu negócio, bom? E você deve impor a sua autoridade perante a sua equipe. E aqui eu quero que deixe bem claro, você não pode confundir autoridade com autoritarismo. Você deve ser a pessoa num pequeno negócio que mais entende do seu negócio. Você tem que dominar aquilo com maestria. Se você não dominar com maestria, você perde a sua autoridade. Quando o negócio começa a crescer, né, quando ele começa a se tornar médio, você já começa a contratar pessoas, lideranças, diretores, que podem saber até mais do que você. E isso, ok, é positivo, porque você já está estabilizado, você já tem um negócio médio para grande. Tem muitos grandes empresários que possuem diretores executivos que dominam muito mais do que ele, mas agora ele já é um acionista da empresa. Ele já está no conselho consultivo e ele domina. Mas um pequeno negócio, você tem que demonstrar autoridade para a sua equipe a partir do seu conhecimento. Tá? E você vai impor essa autoridade, não autoritarismo, a partir disso, da sua paixão, do seu negócio. Só que muitos líderes de pequeno negócio levam isso tão a fundo, né? Essa autoridade é o meu negócio, eu que abri, eu sou apaixonado por ele, é assim que tem que ser feito, e ele começa a não escutar mais. Ele não tem mais audição, escuta realmente verdadeira. Ele não escuta a equipe dele, ele não escuta mais o mercado, ele não vê mais tendências. Tá? Então a gente vê pessoas, por exemplo, vamos imaginar alguns negócios aí. O negócio fitness, que está crescendo muito no mundo, no país, né? Então as academias estão abrindo uma atrás da outra, né? E alguns não conseguem desenvolver uma melhoria, identificar dentro do mercado de saúde, né? Um diferencial. E ele falou, eu vou fazer assim, porque sempre foi feito assim. Então, essa é a armadilha do líder técnico de futebol, que eu chamo. Que é o técnico não escuta a torcida, ele escala o time e fala, é assim que vai fazer, não interessa a torcida, não interessa, ele não ouve também, não escuta o time. Ah, eu não estou jogando bem nessa posição, professor. Professor de técnico fala assim. E não, ele fala, ele dita tudo e pronto, não escuta nada, não vê tendências, não vê tecnologias que estão sendo utilizadas, não olha a concorrência, e ele está, é assim que eu sempre fiz e é assim que vai ser. Então, ele não consegue enxergar e não tem uma mentalidade de crescimento. Tem muitos, a gente trabalha com quesito mentalidade, que é a forma como a gente enxerga as coisas, como as nossas verdades, cada líder tem a sua forma de enxergar o mundo, e tem muitos líderes que têm uma mentalidade chamada mindset fixo, né? E a mentalidade fixa, ela não aceita trabalhar de uma maneira. Sempre as mudanças não estão abertas. Então, cuidado se você não está assim. É um erro que a gente não consegue enxergar exatamente pelo perfil psicológico, pelo perfil de mentalidade. E quando a gente começa a apresentar algumas questões, falar, não, assim eu não gosto, não quero e não faço. Não gosto, não quero e não faço. Bom, então, segue o seu caminho, tá certo? Então, a gente apresentou, a gente conversou aqui, passando para vocês, nós falamos dos problemas conhecidos, problemas que todos os líderes aí já estão vendo. Se você começa a entender que quer fazer o seu negócio escalar, crescer, você já começa a estudar. Então, problemas conhecidos. E depois nós trabalhamos com 5 aspectos, 5 erros que os líderes não estão vendo. Podem ter mais? Sim, podem ter mais. Esses são os principais. Mas podem estar cometendo erros ao longo da nossa jornada de trabalho e de experiência, e de mais de 2 décadas,
Esses são os principais erros que os líderes estão cometendo e que tem que fazer os ajustes, né? A consequência, meu caro líder, meu caro líder, né? A consequência disso é uma sensação. Não sei se você tem essa sensação, muitos já me declararam assim, que é uma sensação, parece que eu estou empurrando um caminhão ladeira acima, esse caminhão é pesado e está caindo muita coisa lá de cima. É tão negócio, e ele começa a pensar, puxa, que está valendo a pena esse meu negócio? Porque a sensação que ele tem é isso, que ele está lá empurrando o caminhão e está caindo coisa de cima do caminhão e ele não consegue pegar tudo. Então, esse é o sentimento, é a sensação que ele está tendo de fazer a gestão do pequeno negócio dele e não está conseguindo escalar. Ou, às vezes, né, a gente também coloca que você está com seu pequeno empreendimento, com sua pequena empresa, trabalhando, desenvolvendo, e é como se você estivesse dentro de um navio, dentro de um barco, no oceano, né? E você estava com uma bússola lá e essa bússola está viciada. O que é uma bússola viciada? Não sei se você sabe, a bússola tem um ponteiro, né? Um ponteiro que é imantado e ele aponta lá para o norte, sempre vai apontar para o norte, não importa a posição que você esteja. Só que quando uma bússola está viciada, está estragada, ela está apontando para um lugar errado. Por exemplo, não é recomendado você utilizar uma bússola verdadeira do lado de uma cerca, de um lugar que tenha ferro, né? Porque ela vai dar um resultado errado. Então, talvez você esteja lá com a tua empresa, com o teu negócio, no mar e com essa bússola viciada, porque ela está apontando para lugares errados. A consequência é que esse navio pode ficar sem suprimento, né? Esse barco que você está pode ficar sem suprimento e você tem que abandonar ele. Então, é o seu sonho, a sua realização, o seu futuro está aí. Então, é melhor não ter uma bússola viciada, ter uma bússola certeira. Certo? Então, a gente fala assim, você tem que se unir. Qualquer maneira rápida de você fazer uma virada de jogo no seu negócio, no seu empreendimento, é se unir com um grupo de líderes que estão tendo resultado, que estão buscando isso. A gente vê constantemente pessoas que formam, né? A gente forma grupos de líderes e gestores de pequenos negócios que compartilham ideias de gestão, tá? Então, nós temos grupos que são formados para desenvolvimento do perfil de liderança, uma liderança realmente diferente do que existe atualmente. Nós estamos num apagão não de pessoas capacitadas, não de colaboradores capacitados, nós estamos num apagão de líderes, certo? Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de liderança. E quando você se une com um grupo seleto de pessoas que estão buscando desenvolver, aí a solução, a curva do teu aprendizado é muito mais acelerada. Como deu o exemplo lá no início da nossa aula aqui, o Yuri lá me ultrapassou, né? Me ultrapassou na estratégia do xadrez, porque ele aprendeu 2, 3 jogadas a mais que eu não sabia, e pronto, ele me venceu e eu não conseguia mais superar ele, né? O meu filho acabou me superando nisso. E a gente acaba aprendendo dentro desse grupo, com conhecimento, coisas que a gente não está enxergando. Então é importante você estar unido com o grupo. Então, eu aproveito nosso trabalho, o conteúdo que a gente está oferecendo para vocês, para te convidar. Eu faço o convite, faça parte, né, do programa de mentoria que eu estou fazendo lançamento essa semana. A gente está finalizando o processo de inscrições. Então, eu faço convite para você participar do programa de mentoria, né, da empresa Consciente Lucrativa. E se você tem alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui embaixo, perto próximo da aula, próximo desse vídeo. Clique, leia, mas se ainda existe dúvida, porque às vezes a nossa mentalidade, nossa mente fica, mas e se? E se? Tire essas dúvidas. Tire essas dúvidas. Faça uma revolução no seu negócio, na sua empresa, porque você atinge os seus resultados, dobre os seus lucros. Eu me comprometo que em um ano você tem o teu lucro da sua empresa dobrado, ok? Sem perder a qualidade da sua vida. Sem ficar maluco, sem ficar sem cabelo, careca, sem cabelo, porque você se descabelou com o seu negócio. Então, o convite é isso, tá? O convite é para você revisar isso. Aqui eu abro, se você tiver algumas perguntas sobre o conteúdo que a gente conversou hoje aqui. A Poliana disse, top, Alexandre, excelente, legal, obrigado, Poliana. Como que você está? Tudo bem? Que bom que você está aí. Eu abro aí para vocês fazerem perguntas, né? Se vocês estão aí, tá? Tem um grupo legal aqui participando, né? O Marcos, o Wagner, legal. Eric, como tá, Eric? Legal. Junilcer Ribeiro, legal. Bom, gente,
Se vocês tiverem alguma dúvida, eu abro. Teu tempo é precioso, meu tempo é precioso. Eu busquei apresentar os problemas que os líderes não estão vendo, né? Os erros, na verdade, os erros que a gente comete, não vê, esses são os piores. A gente acha que está certo, mas não está fazendo as coisas certas. Então, aí que é a virada do jogo mesmo. E eu estou sempre aberto para poder te apoiar. Tenha certeza disso. Bom, um grande abraço. Se não tem nenhuma pergunta, eu vou me despedindo e um beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, tchau.